Bom dia a todos. É com imenso prazer que abro essa sessão do 4º Congresso de Política, Planejamento, Gestão em Saúde, com o tema das tensões, das relações federativas, fazendo a ponte com o momento trágico que hoje o nosso país vive. Convidamos para essa sessão, para essa discussão, que é de imensa importância para o Sistema Único de Saúde, pensando que esse sistema foi concebido na Constituição Federal de 1988, dentro de um desenho de cooperação intergovernamental, com instâncias próprias para realizar esse fórum, né, de decisões, né, governamentais a respeito do funcionamento, da gestão, do planejamento do sistema. Nós temos, a partir de alguns anos, antes mesmo da pandemia, né, um rompimento dessas relações cooperativas e dessa coordenação. Coordenação que é, talvez, uma das questões mais importantes no manejo da pandemia, né? Ontem mesmo, né, Matias Alencastro, num artigo da Folha, mostrava que essa dificuldade de coordenação é uma dificuldade também, né, para dentro das federações, para dentro dos espaços nacionais e para fora, né? E dá como exemplo a União Europeia, onde estão tendo grandes dificuldades em fazer uma concertação dentro dos países e fora dos países, né? Chega, inclusive, a relatar, né, um caso onde essa coordenação foi terceirizada por uma grande consultora internacional, né, com resultados pífios. Né? Então, a pergunta desse debate é uma inquietação que está hoje, né, nos jornais, no cotidiano das pessoas, né? Por que esse desenho cooperativo que funcionava e que, de certa forma, sustentava o SUS se rompeu? E quais são as perspectivas disso? Não só para mitigar os efeitos dessa pandemia, né, que nos assola de maneira cruel, como também no pós-pandemia. Para isso, nós trouxemos excelentes expositores, né, para dar conta desse problema, né? Eu vou apresentar o professor Cláudio Couto, que é cientista político, com mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, é professor adjunto do Departamento de Gestão Pública da FGV de São Paulo. Professor Daniel Dourado, que é médico e advogado sanitarista, pesquisador do Centro de Pesquisa em Direito Sanitário da Universidade de São Paulo, CPDISA da USP, e do Instituto de Droit de Santé da Universidade de Paris. A professora Luciana Dias de Lima, que é médica sanitarista, doutora em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ, com pós-doutorado em ciência política pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e é pesquisadora do Departamento de Administração e Planejamento em Saúde e docente do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da ENSP Fiocruz. E a Letele Santos, que é assessora jurídica do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, doutor e mestre em saúde coletiva pela Universidade de Brasília, especialista em direito sanitário e gestão da política pública. Então, sem mais delongas, com a palavra o professor Cláudio Couto para fazer a sua exposição. Cada expositor terá de 15 a 20 minutos. Depois, as nossas monitoras dessa sessão irão selecionar um rol de perguntas enviadas pelo chat para que vocês façam os debates finais. Cláudio, a bola é sua. Obrigado. Bem, primeiramente quero agradecer a professora Ana Luísa e a Abrasco pelo convite, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Eu vou focar a minha exposição de maneira muito breve, optei por não ter uma apresentação justamente pela brevidade aqui, nas questões que me parece que são pertinentes para a gente pensar o modo muito particular como o federalismo brasileiro tem funcionado desde o início do governo Bolsonaro, né? Ou aquilo que a gente pode chamar de uma certa crise e redirecionamento das relações federativas no Brasil nesse último período. E no que se baseia isso? Acho que, primeiro de tudo, é preciso ter em conta quais são as características fundamentais desse tipo de federalismo que nós temos no Brasil.
né? Nós temos um federalismo que pode ser chamado um federalismo cooperativo, que supõe um grande papel, um papel protagonista da União no processo de implementação, formulação, de organização das políticas públicas de um modo geral. E esse processo federativo se reflete em uma série de aspectos da nossa Constituição, como, por exemplo, o fato de que as próprias constituições estaduais, em vez de conferirem, ou de espelharem, melhor dizendo, uma autonomia muito significativa dos estados, do ponto de vista das suas competências, do ponto de vista das suas capacidades de autogoverno, elas, na realidade, espelham em boa medida a própria Constituição Federal, e isso está vinculado ao fato de que a Constituição Federal não só determina o que deve ser esse conteúdo das constituições estaduais, mas ela também limita, de maneira muito significativa, o que poderiam ser competências próprias dos estados, sobretudo na arena legislativa. Então, essa característica de uma federação mais centralizada é o que está dado pelo desenho da Constituição de 1988, da Constituição Federal de 1988. A partir daí, é preciso observar que todas as políticas que serão implementadas com base nesse desenho vão requerer da União um papel de protagonista não só na formulação, mas também na coordenação de políticas. E isso é o que se nota no Brasil ao longo dos anos, ou pelo menos desde 1988. A gente nota isso na política fiscal, né? E um exemplo de como a União atua de maneira importante na área fiscal, nesses termos, é o que se refletiu posteriormente na Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamenta, a partir do nível federal, a forma como estados e municípios podem gastar, como eles podem atuar do ponto de vista financeiro. Isso se reflete na área de educação, quando a gente observa a criação dos diversos fundos, do Fundef, do Fundeb, na própria Lei de Diretrizes Básicas, que inclusive é anterior à própria Constituição de 88, na sua concepção, depois mesmo sendo reformulada. Ou seja, nós temos todo um desenho da política educacional que também vai nessa direção. Se reflete na assistência social, com a LOAS, né, e com todo o arcabouço de assistência social que também é definido a partir do governo federal para depois ser implementado no nível estadual e municipal. E, claro, aí eu não vou ensinar aqui o Padre Nosso ao vigário, se reflete na política de saúde, né, e notadamente isso na concepção do SUS, né, e na forma como as atribuições do ponto de vista da saúde são divididas entre os 3 níveis de governo. A questão é que, numa situação como essa que nós vivemos hoje, mais ainda se tornaria necessária essa atuação do governo federal como um protagonista e como um grande coordenador das políticas de saúde no país, por conta da pandemia, por conta, enfim, de tudo isso que nós enfrentamos. Só que aí há um problema. O problema é que esse governo que assumiu em 2019, o governo Bolsonaro, chegou a Brasília com uma concepção muito particular do que seria federalismo, e que é uma concepção, eu diria, em boa medida, contraditória. Por um lado, existe uma ideia aí de um federalismo que seria um federalismo dual, ou seja, que competeria a estados cuidarem das suas atividades, né, se virarem naquilo que lhes compete, e a União cuidaria de outra esfera de atividades, enfim, sem um interferir muito naquilo que compete ao outro. Na realidade, é uma ideia de que, sobretudo, a União deveria se desobrigar de uma série de atribuições que a Constituição prevê, mas que não estão na ideia de federalismo expressada pelo bolsonarismo. E talvez nada mais claro para mostrar qual é essa ideia do que aquela frase que motivou a campanha do Jair Bolsonaro e depois também motivou, pelo menos os seus primeiros meses no governo, de que era um governo que se orientaria pela máxima de mais Brasil, menos Brasília. E essa ideia é: vamos transferir competências, atribuições, e até num dado momento se falava isso, não se concretizou, recursos aos governos subnacionais para que eles se desencumam das suas tarefas. Por que é uma contradição? Porque, ao mesmo tempo que se afirmava isso, nota-se um governo que tem uma postura autocrática com relação aos governos subnacionais, que entende que os governos subnacionais devem, na realidade, levar em consideração as preferências do governo federal, e eu diria até mais, as preferências do presidente da República na hora de implementar suas políticas. Mas aí a gente se pergunta, bem, mas como é possível, ao mesmo tempo, defender uma maior autonomia, quase que uma lógica confederativa para os entes da federação, né, para os estados, que operariam de maneira muito independente, mas supor que eles devem nada mais fazer do que implementar em nível local e estadual aquilo que é definido pelo governo federal. Eu entendo que essa contradição
ela resulta de um aspecto notável do atual governo, que é a sua concepção autoritária de política, a sua concepção de que tudo aquilo que não for concebido como o plano deste governo, no seu sentido máximo, no seu sentido de abarcar todas as esferas da sociedade e que deva ser levado adiante, o que não for vontade desta maioria momentânea, né, a qual as minorias deveriam se curvar, para usar uma expressão do próprio presidente da República, tudo que tiver fora disso é inválido, é ilegítimo e deve ser combatido. E aí, a ideia de conciliar essas duas lógicas de operação governamental não combina, porque, de um lado, se puxa para um extremo o que seria uma característica do federalismo brasileiro consagrada na Constituição de 88, que é esse papel protagonista da União, mas, de outro lado, se abdica por completo disso, jogando para o outro extremo a ideia de que nada do que vocês fazem é problema meu, né? E, portanto, se virem. Então, como conciliar isso? Me parece que não há como conciliar do ponto de vista lógico, né? Mas é possível entender por que esse tipo de situação ocorre. E eu entendo que ela ocorre sobretudo pelo fato de que esse é um governo que busca, antes de mais nada, se desresponsabilizar de todas as atividades que podem lhe causar algum tipo de custo, né? Transferir a estados e municípios certas atribuições, mais do que refletir uma certa concepção de federalismo, digamos, um federalismo americano, por exemplo, em que, de fato, existe uma grande autonomia dos entes subnacionais, mais do que isso, o que ela reflete é a necessidade e a disposição desse governo de simplesmente dizer, olha, nada do que acontece é problema meu, ou pelo menos nada do que de difícil aparece ou do que ruim ocorre é problema meu, é problema dos outros, é problema dos estados, é problema dos municípios, é problema da oposição, é problema da imprensa. Ou seja, essa noção de que eu devo transferir aos demais tudo aquilo que deveria ser minha responsabilidade, é que, na realidade, justifica essa concepção ad hoc, até mesmo, de federalismo. Não é que o governo realmente tenha uma ideia de federalismo baseado nisso. Ele utiliza esse modelo inspirado no desenho federativo norte-americano e que, mesmo nos Estados Unidos, tem sofrido alterações. A gente vê cada vez mais nos Estados Unidos a construção daquilo que se chama de um federalismo cooperativo, ou às vezes até mesmo de um federalismo coercitivo, né, em que a União vai tendo um papel cada vez mais importante, e aqui, né, se usa aquele modelo, digamos, antigo do federalismo americano para justificar esse dar de ombro. É curioso como isso aparece, inclusive, nas tentativas que faz o governo de justificar por que não tomou certas providências ao longo do período da pandemia. Quando, por exemplo, diz, olha, o governo pretendia fazer coisas, mas o Supremo não permitiu. E por que o Supremo não teria permitido? Porque, na realidade, nada mais fez do que reconhecer que estados e municípios têm uma esfera própria de competências, que têm autonomia para agir aí, devem agir aí, e não compete ao governo federal se miscuir nessa esfera de competências ou lhes impedir de agir dessa forma. Só que, ao afirmar isso, é evidente que o Supremo Tribunal Federal ele não define que a União deve simplesmente dar de ombros, né? Que a União deve simplesmente abrir mão do seu papel. O seu papel de coordenadora, daquela que é responsável por transferir recursos, e não apenas os recursos previstos, digamos, nas vinculações constitucionais, mas também, ou vinculações legais definidas no nível infraconstitucional, mas também a sua obrigação de transferir recursos num momento emergencial como esse, como, por exemplo, adquirindo vacinas, adquirindo insumos, adquirindo uma série de outros materiais necessários para lidar com essa situação, o governo federal não está posto fora dessa situação quando a União reconhece essa competência de estados e municípios por meio, ou quando o Supremo, melhor dizendo, reconhece esse papel de estados e municípios na decisão que tomou. Só que, enfim, essa tentativa de se desincumbir é o que leva o governo a afirmar isso. Mas ela está presente já naquela lógica, daquela ideia de menos Brasília, mais Brasil, que estava colocada no primeiro momento, mas que não sobrevive às primeiras tentativas que esse governo faz de impor, de impingir a estados e municípios a sua própria vontade, algo que, inclusive, se refletiu bem recentemente, nessas últimas semanas, com a ação que o presidente da República, ingressou junto ao Supremo Tribunal Federal, tentando impedir que medidas tomadas por alguns dos estados
da federação, e justamente estados onde ele não tem aliados, né, estados que têm atores políticos que são claramente críticos do governo federal, tentando impedir que eles agissem. Né? E é isso que nós vimos nessa situação também. Né? A consequência disso? A consequência é que, dado o nosso desenho constitucional, dada a forma como as políticas públicas brasileiras são desenhadas, refletindo essa concepção de federalismo, ao não tomar as providências que deveria tomar, o governo produz não apenas uma falta de coordenação, ao contrário, ele produz uma descoordenação. Né? Ele atua no sentido de não apenas não ajudar, mas também atrapalhando aquilo que estados, aquilo que municípios precisam fazer. Primeiro, porque produz sinalizações muito díspares com relação àquilo que realmente precisa ser feito. Depois, porque não toma providências que obrigam os outros entes a, de alguma forma, se colocar à frente do que seriam as suas próprias atribuições constitucionais para evitar um mal maior. Quando, por exemplo, a gente vê estados e municípios sendo obrigados a adquirir vacinas, né? A entrar numa seara que, na realidade, seria a seara do governo federal, né? Mas, na medida em que ela não é cumprida, obriga estados e municípios a agirem naquilo em que o governo federal naquilo em que o governo federal abdicou de agir. Então, é esse o cenário que nós temos hoje. É um cenário de descoordenação, é um cenário de desmonte dessa estrutura federativa, e eu diria mais, é um cenário de desrespeito à própria ordem constitucional naquilo que diz respeito ao modelo de federalismo que nós adotamos no Brasil. Ao abrir mão dessa situação, o governo federal, não vou forçar um pouco aqui a palavra, o Daniel, que é advogado, depois pode me dizer se eu estou exagerando, mas eu diria, o governo prevarica, né? Ele deixa de cumprir o que é sua obrigação, ele deixa de cumprir uma atribuição fundamental, veja, no contexto do desenho federativo que nós temos. E é isso que explica a gravidade do problema, né? A gravidade da situação em que nós estamos. Como solucionar esse problema? Porque, enfim, já estamos no meio do processo, já temos aí um passivo muito considerável em relação a tudo aquilo que deixou de ser feito, ou mesmo em relação àquilo que ativamente foi feito nos termos de prejudicar a coordenação federativa. Né? Mas, enfim, para onde vamos agora? O que seria possível fazer? Me parece que aquilo que seria possível fazer é, de certa maneira, o que já vem sendo feito e que é muito mais remediar uma situação do que propriamente solucioná-la. É muito mais mitigar os efeitos nocivos desse tipo de comportamento do que resolver o problema. Né? E até porque a única forma de resolver esse problema seria trocar o governo, seria ter um governo federal que tivesse uma outra orientação, que agisse de uma outra forma em relação a essa concepção de federalismo, em relação àquilo que as políticas públicas brasileiras requerem. Né? Mas é muito pouco provável que isso ocorra sem o afastamento do presidente da República, e eu diria mais, sem a própria substituição do governo, porque é pouco crível que o vice-presidente, que aqueles que viessem ali substituir no eventual processo de afastamento, que eles tenham uma concepção muito diferente dessa de como gerir o federalismo. Talvez o presidente Bolsonaro leve isso ao paroxismo, né? Ele produza essa forma de agir de uma maneira que, mesmo outros membros do seu governo, não fossem tão longe. Mas o fato é, o estrago está produzido, deixaram de se fazer coisas fundamentais, e aí o Supremo, quando age, ou os governadores, quando agem de modo próprio, né, criando esferas próprias de coordenação, criando consórcios, como se fez com o Consórcio Nordeste, né, como se faz nesse fórum de governadores que tenta tomar providências próprias, é, de alguma maneira, remendar um rasgo que foi produzido por essa omissão e por esse, mais do que omissão, dessa sabotagem que o governo federal produz em relação à Federação Brasileira. Então, me parece que estamos fadados, salvo uma mudança de governo, que não me parece provável no próximo período, até pelo menos as eleições de 2022, estamos fadados a viver por mais tempo com esse contexto de um Supremo Tribunal Federal tentando remediar a situação e governos subnacionais, principalmente governos estaduais, criando fóruns informais em alguma medida, né, fóruns que não são fóruns previstos no nosso próprio ordenamento constitucional, como uma maneira de tapar os buracos, né, de fazer gambiarras institucionais que procurem remediar a situação de maneira emergencial, mas que, na realidade, não alteram de forma definitiva o nosso modelo de federalismo. A gente, voltando a um governo normal, tende a ter o federalismo brasileiro tradicional sendo retomado, de alguma forma, né, sendo restaurado, mas talvez com algum tipo de aprendizado que venha desse período que nós estamos vivendo.
né? Creio que a decisão do Supremo Tribunal Federal recente, que atribuiu, ou que reconheceu de maneira mais clara, numa disputa entre União, Estados e municípios, a competência dos governos subnacionais, ela provavelmente vai criar um precedente importante para futuras decisões da Suprema Corte naquilo que se refere a essas disputas federativas, em que, tradicionalmente, o Supremo decidia muito mais favoravelmente à União do que a estados e municípios. Essa é a tradição do Supremo Tribunal Federal nesse tipo de conflito. Isso mesmo quando o Supremo Tribunal Federal era provocado por governadores do estado, que para resolver disputas internas, por exemplo, com suas assembleias legislativas ou com governos municipais, apelavam ao Supremo para tentar reverter decisões tomadas no nível estadual. Então, essa decisão recente do Supremo ela é importante desse ponto de vista. Pode ser, não é possível afirmar isso categoricamente, que ela vá produzir uma nova tendência daqui para diante, né, em função do aprendizado que essa situação produz. Mas o fato é, algumas dessas soluções, né, nós não sabemos ainda se elas vão efetivamente produzir uma nova institucionalidade. Espero que sim, fóruns de governadores, instâncias horizontais de governos da federação, que talvez sejam embriões de novas formas de organização e que até atenuem um efeito, muitas vezes, excessivo dessa centralização na União, né, que, na realidade, mesmo existindo na Constituição, de uma forma impedia ou proibia que estados e municípios se articulassem do ponto de vista horizontal, né? Mesmo a figura dos consórcios, ela é muito mais frágil entre nós do que seria desejável que fosse, né? E talvez esse processo que nós estamos vivendo agora, ainda que a duras penas, ele produz esse aprendizado, e com esse aprendizado venha a consolidação a médio prazo de estruturas nacionais federativas mais horizontais, mais cooperativas, mas que não passem necessariamente por essa lógica vertical, né, da União sempre pautando o que os entes subnacionais devem fazer. Então, eu fecho por aqui, o meu tempo está acabando, e depois, durante a discussão, a gente pode tratar de outros assuntos. Obrigado. Excelente, Cláudio. Ótima apresentação. Vou passar agora para o Daniel, para que faça suas considerações. Bom, primeiramente, quero muito agradecer a professora Ana Luísa pelo convite, a organização do Congresso, agradecer a equipe da Brasco pela organização do evento, nesse momento tão difícil aí para nós todos, né? Estamos aprendendo a fazer tudo à distância, né? Saudar aqui Luciana, Letele, Cláudio, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, primeiro, a gente precisa falar do tema, né? Então, começar a falar do tema da mesa, que é crise institucional e judicialização das relações federativas. Primeira coisa é reconhecer que, sim, há uma crise institucional. Acho que a fala do Cláudio antes da minha me facilita bem, assim, porque já está bem claro, assim, por tudo que ele apresentou, que estamos diante de uma crise institucional de natureza, sim, federativa. Eu escrevi isso há umas 2, 3 semanas na minha coluna, que eu tenho na Carta Capital, que eu chamei de secessão sanitária. O governo federal está provocando uma disputa, né, porque uma das frentes do governo federal, neste momento, do governo Bolsonaro, é se desresponsabilizar pelo enfrentamento da pandemia e jogar tudo para estados e municípios, principalmente para aqueles governadores e prefeitos que ele vê como adversários políticos. Então, a gente tem uma crise institucional que está aberta, né, do ponto de vista federativo, e que agora ela me parece que chegou no ápice aí, de judicialização. Bom, essa judicialização acontece porque conflito federativo tem que ser mediado pelo Supremo Tribunal Federal. Não há outra instância que tenha essa possibilidade, essa competência constitucional para mediar conflito entre União, Estados e municípios, né? Ou seja, o Supremo Tribunal Federal ele atua e tem atuado, sobretudo pela atuação do governo federal, pela omissão deliberada do governo federal que tem criado esse conflito. Então, o que eu pretendo aqui, na minha fala, brevemente, é pegar esse caminho que está muito aberto agora o caminho pelo qual o Supremo Tribunal Federal tem agido e dado, aí, delineado os caminhos, acho que os rumos aí para onde esse conflito vai. Bom, acho que antes de chegar no momento, acho que vale a pena a gente dizer que esse conflito federativo, ele não é de agora, ele já vem, como a professora Ana muito bem salientou, ele vem de antes da pandemia, né? Eu acredito que
assim, isso já é um tema bastante debatido, aqui todos nós discutimos esse tema há muitos anos, a gente sabe que um dos grandes problemas do federalismo na saúde é justamente o financiamento, né? A gente teve aí uma base de financiamento instável durante muito tempo, que vinha se estabilizando e que foi assim, fortemente afetada de 2016 para cá, ou seja, já era um financiamento que vinha se construindo aí a duras penas ao longo dos anos. A gente tem aí o nosso marco histórico da Emenda Constitucional 29 de 2000, né, mas já tinha aí alguns anos de luta para se estabelecer esse financiamento. Mas desde a da famosa Emenda Constitucional 95 de 2016, a emenda do teto, esse financiamento vem sendo uma origem, ele mesmo, de conflito. Né? O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que se colocou, né, um piso menor para a União, né, para o gasto federal, né, isso dificulta muito aquilo que nós já sabemos, né, não é o tema específico aqui da mesa, mas o financiamento da saúde ele está há muitos anos muito a cargo de estados e municípios, o que falta, né, para o Brasil ter, de fato, um aumento em relação a percentual do PIB, em aumento do gasto per capita com saúde, era sempre, sabemos disso, um gasto federal, e ele já vem afetado desde então. Ou seja, quando nós falamos de autonomia federativa, né, isso aí é bem estabelecido, né, nós estamos falando de autonomia, sobretudo, de ter recurso. Né? Então, esse conflito me parece que já vinha sendo delineado por conta do desfinanciamento do SUS. Pois bem, essa é uma agenda, essa própria desfinanciamento do SUS é uma agenda que é comprada também, além de tudo isso que o Cláudio já salientou, também é comprada por esse governo. Né? A gente viu agora recentemente, no auge da pandemia, falando de auxílio emergencial, né, o governo tentou colocar, né, na PEC, né, a desvinculação dos recursos, que é uma agenda antiga lá, desde que o ministro da Economia assumiu. O Paulo Guedes tem essa ideia de desvinculação total de recursos, que seria uma outra maneira aí, como eu digo, de diminuir a base de financiamento do SUS e, mais uma vez, colocar o encargo, né, esse fardo, nos governos estaduais e municipais. Pois bem, mas esse auge, acho que é consenso, já quem está acompanhando o assunto, que o auge desse conflito federativo chegou agora na pandemia. Né? Durante a crise de Covid-19, eu tenho dito isso, que o governo federal ele age em duas frentes. Né? Uma frente, o governo Bolsonaro, foi incentivar a população a se expor ao vírus. Né? Então, não dá tempo da gente falar sobre tudo isso aqui, mas uma frente foi essa e todas as medidas que vêm daí. E a outra frente é justamente essa do conflito federativo. É se desresponsabilizar e colocar nos estados e nos municípios, jogar para governadores e prefeitos a responsabilidade pela dificuldade, né, pelas medidas, ou seja, todo aquele desgaste político, todo aquele ônus político é colocado para as esferas subnacionais, e isso é um projeto deliberado do governo federal. Né? Não é algo que veio acontecendo ou que, na verdade, o Supremo definiu, muito pelo contrário, como nós vamos dizer aqui, né? E o Supremo não tinha como agir diferente disso. Ou seja, o que o Supremo Tribunal Federal tem feito é atuar para minimamente diminuir dano, né? Um dano que já está sendo causado e provocado pela atuação do governo Bolsonaro. Pois bem, essa discussão começou, isso na verdade virou um mantra, né? Virou um mantra do governo. O Bolsonaro repete isso, continua repetindo, os ministros repetem isso, né? Chegou ao ponto de, no final do ano passado, o Supremo Tribunal Federal ter soltado uma nota oficial no mês de dezembro para desmentir essa conversa, né? Já tinha sido tantas vezes falada que o Supremo não deixou o governo federal agir, etc. Ou seja, virou um mantra. Né? 2 semanas atrás, chegou ao ponto do ministro do STF, ministro Gilmar Mendes, ir numa rede social diretamente desmentir o ministro das Relações Exteriores, que tinha divulgado essa mesma versão, né, numa entrevista à televisão internacional. Ou seja, o conflito está aberto, o Supremo está atuando dentro dessa possibilidade, que é o que é possível fazer para minimizar dano
e, a meu ver, até tem conseguido, de alguma maneira, mediar esse conflito com muita dificuldade, por conta do poder que a gente tem ainda muito centrado no governo federal. Bom, como é que começou? Em março e abril de 2020, né, eu vou mencionar aqui as principais ações que me parecem mais relevantes para o nosso debate aqui. Foram duas ações, né? A ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 6343, né, e a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 672. Essas são as principais, né? A DIN, a 6343, foi proposta por partido político, né? E a DPF 672, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados, da OAB. Foram julgadas em momentos diferentes, mas acabaram sendo unidas no resultado, né? A relatoria da DIN, que era do ministro Marco Aurélio, foi para o ministro Alexandre de Moraes, que acabou definindo as duas, né, por serem semelhantes. E como chegou até elas? A DIN, a 6343, ela diz respeito a alguns dispositivos da Lei 13.979, que eu chamo de Lei da Covid. A Lei 13.979 foi aquela lei que o Congresso aprovou em fevereiro de 2020, e a partir daí toda a lei que foi aprovada, todas as medidas aprovadas pelo Congresso para enfrentamento da pandemia entraram na Lei 13.979. Então é ela que tem lá todas as medidas de enfrentamento, as alterações que foram feitas posteriormente entraram, a maioria delas entrou na Lei 13.979, e a lei que diz respeito às medidas de enfrentamento para a Covid-19. Pois bem, quando o Congresso aprovou essa lei, algumas medidas estavam previstas no próprio texto da lei, lá no artigo 3º, que deveriam ser submetidas à autorização do governo federal, né? Então, o Congresso aprovou isso, está lá no artigo 7º da lei, dizia expressamente o seguinte: algumas medidas são adotadas pelos gestores locais e algumas delas seriam adotadas pelos gestores locais por autorização do Ministério da Saúde. Então, a ação direta de inconstitucionalidade dizia respeito a isso, né? Por exemplo, medidas de isolamento, quarentena, uma que teve bastante polêmica, que é restrição de rodovias, portos, aeroportos, ou seja, para governos municipais e estaduais adotarem, deveriam ter autorização do governo federal? Pois bem, essa foi a discussão. O Supremo Tribunal Federal decidiu que não, ou seja, a autonomia de estados e municípios, no que diz respeito à saúde, ela não precisa de autorização do governo federal, não precisa de nenhuma autorização federal para adotar essas medidas no âmbito dos seus territórios. E é mais ou menos a mesma lógica da DPF 672, a da OAB, que era especificamente sobre as medidas restritivas, as medidas de fechamento de comércio, escolas, etc. A gente sabe que isso é uma competência municipal, isso já o Supremo já há muito tempo já definiu isso, competência de comércio é municipal, mas o fechamento, havia um pensamento de que na pandemia seria necessário algum tipo de autorização federal, né? Enfim. Então, isso surgiu porque lá em março, abril do ano passado, ou seja, com um mês de pandemia, já estava evidente politicamente que o governo federal não ia agir para enfrentar a pandemia, pelo contrário, iria agir para atrapalhar os estados e municípios. Isso estamos falando de março, abril de 2020, ou seja, um ano atrás, já estava claro isso, né? Então, essas ações elas versavam sobre isso. Então, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que eu falei que foi uma medida cautelar do ministro Alexandre de Moraes, que depois foi referendada pelo plenário do Supremo, né? Então, já é uma decisão dada pelo plenário do Supremo, em ambas, né? Que basicamente diz o que nós já sabemos, é o que está na Constituição e o que está na Lei Orgânica da Saúde e na legislação sanitária. Ou seja, as competências para cuidar da saúde, elas são comuns, é o que está na Constituição, né? E as competências para legislar sobre saúde são as chamadas competências concorrentes. Esse nome é ruim, né? Enfim, é o nome que está na Constituição, né? No artigo 24 da Constituição, competências concorrentes. Porque esse nome concorrente, na verdade, o que quer dizer, a palavra concorrente, ela quer dizer, concorrer, colaborar, né? Colaborar, juntar esforços para, né?
mas existe uma leitura, uma palavra ambígua, né? Então existe essa leitura de que haveria uma competição. Não é isso, né? O sentido de concorrente, de competência concorrente, são competências cooperativas, é cooperação entre entes federados. O que acontece é que a União, ela legisla sobre aquilo que foi de interesse nacional, né? E o município legisla sobre aquilo que é de interesse local. Então, o município ele tem competência para legislar sobre saúde no que diz respeito ali à sua esfera de atuação. Isso é o que chama predominância de interesse na distribuição de competências do federalismo. Então, o que o Supremo definiu é basicamente, olha, o que está escrito na Constituição, que vale na legislação sanitária, obviamente é o que vale na pandemia. Então, essas medidas restritivas, né, essas medidas de restrição de circulação, isolamento, quarentena, elas podem e devem ser adotadas pelos governos estaduais e municipais. E aí entra a parte que foi usada pelo governo federal, que é o seguinte: o governo federal não pode impedir, ele não pode atrapalhar, ele não pode atrapalhar governos estaduais e municipais a adotarem medidas necessárias para o enfrentamento da pandemia. Pois bem, esse trecho da decisão, dessas duas decisões, que foram semelhantes, foi usado pelo governo federal para dizer, olha, o Supremo Tribunal não deixa, o Supremo Federal diz que o governo federal não pode agir, que o presidente da República não pode agir. E como eu falei, claro, não está isso na decisão e nem poderia estar. Isso não é verdade, né? Acontece que isso foi levado, né, ao longo de todo esse tempo ao extremo de não haver coordenação nenhuma do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde abriu mão, o Ministério da Saúde deliberadamente se omitiu, né, de fazer a coordenação tão necessária, o papel fundamental do Ministério da Saúde, como gestor do SUS no nível federal, que é coordenar, articular a atuação das esferas estaduais e municipais. O Ministério da Saúde não fez isso em várias medidas, né, como eu falei, nas medidas restritivas, mas acho que isso ficou muito evidente em relação à vacinação. Então, a judicialização que a gente teve muito fortemente foi em relação à vacinação, né? Basta lembrar aqui, a gente às vezes está falando de vacinação, acaba se esquecendo disso, mas o Brasil foi um dos últimos países a entrar no consórcio da Organização Mundial de Saúde, o COVAX Facility. Quando entrou, o COVAX Facility começou lá em abril de 2020, o Brasil foi entrar final de setembro e não tinha plano de imunização. O Ministério da Saúde só foi apresentar um plano de imunização porque foi provocado uma outra ação do Supremo Tribunal Federal, né, para apresentar um plano de imunização, que chegou a dezembro, com 10 meses de pandemia, sem plano de imunização. Ou seja, isso gerou outra série de ações, né, nesse campo de conflito federativo, e algumas importantes nesse sentido, né? Então, eu acho que vale a pena mencionar aqui duas, que foi uma ação civil originária, a ACO 3451, e a DPF 770, né? E eu acho que é muito interessante falar essa 3451, é uma ação civil que foi proposta pelo governo do Estado do Maranhão. A gente tem falado muito sobre o conflito entre Estado de São Paulo e União, né? Porque o governador de São Paulo tem uma questão política. Pois bem, eu tenho dito isso sempre que tenho oportunidade. Isso aconteceu com São Paulo não é por outro motivo, mas simplesmente porque São Paulo é o estado mais rico da federação e que tem condição de fazer isso, né? Os estados, se todos os estados, até eu falo uma analogia aqui, se outros estados tivessem institutos Butantan ali nas suas administrações, muito provavelmente outros governadores teriam postura muito semelhante de enfrentamento com o governo federal, porque o governo federal se omitiu, né? A gente tem que dizer que hoje o Brasil está muito atrasado em vacina, e tem vacina justamente porque tem as vacinas do Butantan, né? Então, mas isso, para além de ser uma questão de posicionamento político do governador de São Paulo, é muito mais uma questão da assimetria da Federação Brasileira, que permite que o Estado de São Paulo tenha condição de fazer isso. Por que eu estou dizendo isso? A ação que foi proposta pelo governo do Estado do Maranhão, ela pedia, né, e foi em parte deferida pelo STF, reclamava, porque isso foi em dezembro de 2020, reclamava a ausência de plano de imunização, e o Estado do Maranhão pedia recursos para isso. O Estado do Maranhão pede, né, nessa ação,
a atuação do governo federal para ter um plano nacional de imunização, que não tinha até então, dezembro de 2020, e pedia recursos. O governo federal tem que disponibilizar recursos para as unidades da federação para adquirirem a vacina, já que não estavam adquirindo, já que não havia um plano de imunização. Então, essa foi a ação que eu falei, a CO 3451, e a outra, que elas foram julgadas conjuntamente, a DPF 770, que foi proposta também pela OAB, justamente questionando a ausência de um plano de imunização e que o Supremo se manifestasse sobre a possibilidade de estados e municípios adquirirem vacinas por conta própria, que também é uma coisa que eu tenho dito já desde antes dessa ação. Era claro que sim, que poderiam haver. Agora, essas duas ações são inusitadas. Elas foram julgadas em dezembro, ali em meados de dezembro, também medida cautelar pelo ministro Lewandowski, que depois, agora, um mês atrás, em fevereiro, foram referendadas também por unanimidade pelo plenário do Supremo. E essas ações é inusitado a gente ler essas ações, porque na ementa e na decisão do ministro, depois referendada pelo plenário do Supremo, há premissas para aquisição por estados e municípios. E a primeira premissa é assim: no caso de descumprimento do Plano Nacional de Imunização, a gente naturalizou esse absurdo. Veja que absurdo. O Supremo Tribunal Federal dá uma decisão em que a premissa é: olha, se o Ministério da Saúde não cumprir a sua obrigação, que é fazer o Plano Nacional de Imunização, estados e municípios podem comprar. Ou seja, eu digo, seria inusitado se não estivéssemos vivendo tempos deste governo bolsonarista. Porque imagina o Supremo dar uma decisão que dizendo: olha, se o Ministério da Saúde não cumprir a sua obrigação, então estados e municípios poderão adquirir. Mas essa é uma outra que mostra justamente esse modo de agir do governo federal, de colocar a responsabilidade para estados e municípios, o que não é desejável. Do ponto de vista político e sanitário epidemiológico, não é interessante a gente ter ilhas de imunização. Cada estado, o estado que tem mais condição de comprar suas vacinas, imunizar a sua população e o vírus ficar circulando em volta. Isso não é desejável do ponto de vista sanitário e também não é desejável do ponto de vista político, fora que isso descumpre princípios essenciais, fundamentais do Sistema Único de Saúde. Não é equânime distribuição de vacinação ser feita de uma maneira que não há uma articulação e coordenação do governo federal. E para quem tinha dúvida ainda, tivesse alguma dúvida sobre essa atuação do governo federal, do Bolsonaro, pessoalmente, sexta-feira passada, no dia 19, ele próprio, Jair Bolsonaro, por que eu digo ele próprio? Porque ele entrou com uma ação, essa ação que o Cláudio mencionou, contra os governadores que adotaram medidas restritivas. Por que eu digo ele próprio? Porque essa ação foi ontem negada pelo ministro Marco Aurélio, no Supremo Tribunal Federal, ontem à tarde, por inépcia da ação inicial. Isso significa o seguinte: o Jair Bolsonaro, ele assinou a ação ele próprio, não foi a Advocacia Geral da União. E o que o ministro falou é o seguinte: o presidente da República, ele não é ele que assina, ele tem que, para ele entrar com uma ação, com uma ação direta de constitucionalidade, a DI 6764. Ele precisa acionar, ele precisa fazer isso via AGU. Então, a ação ela não foi nem julgada no mérito. O ministro Marco Aurélio ele negou por inépcia da petição, que foi assinada pelo presidente da República. Mas, enfim, independente disso, é uma ação que não vai ser julgada, porque ela é inepta juridicamente, mas os elementos da ação são justamente esse mesmo movimento. Ou seja, o presidente da República ele está entrando no Supremo para impedir que os governos estaduais adotem as medidas de restrição. Ou seja, as medidas que são necessárias para enfrentar a pandemia, elas são negadas. Ou seja, o governo federal, um ano depois, porque essas primeiras ações que eu falei são de março, em abril de 2020, foram julgadas ali em maio, liminar, e referendadas uma em outubro, outra em novembro, mas um ano depois, agora, em março de 2021, o presidente da República continua com a mesma estratégia, de novo, tentando impedir estados de agirem. Ou seja, a gente está vendo aí, tanto no exemplo da vacinação, quanto no exemplo de medidas restritivas, como o federalismo está desorganizado, está nessa lógica de cada um por si. É um cada um por si que, enfim, essa organização precisa acontecer, a gente tem visto aí o papel fundamental do CONAS, de articular
as secretarias estaduais de saúde para atuar na ausência do Ministério da Saúde, né? Nós vimos essa semana o consórcio, a Frente Nacional de Prefeitos, que anunciou o consórcio para compra de vacinas e para compra de insumos, que, aliás, essa é uma outra coisa também que o governo federal deixou de fazer. Está faltando material de intubação, né? Está faltando material básico, né? Nos estados e nos municípios, né? Nessa catástrofe sanitária que o Brasil está vivendo. Enfim, então, nós estamos vendo aí as prefeituras, os municípios se organizando, né? Os estados se organizando, mas é uma atuação que deveria ter sido feita e que não foi, de novo, repito, deliberadamente, né? É uma omissão deliberada do governo federal. Então, já respondendo à provocação do Cláudio, né? Enfim, prevaricação é um crime funcional, né? Um funcionário público que atua contra a administração pública, ele deixa de tomar um ato, né? Um ato de ofício, né? Aquilo que a lei determina que ele faça, ele não faz, ele está prevaricando, né? Então, a gente tem aí claramente prevaricação das autoridades. No caso do presidente da República, né? Isso tem um caminho institucional, isso é crime de responsabilidade, né? Deveria ter responsabilizado pelo Congresso em relação a isso, além do crime comum, ou seja, existe os crimes comuns cometidos, existem os crimes de responsabilidade, o Congresso Nacional deveria atuar, mas a gente tem visto que o cenário político não está muito favorável nesse caminho. Acho que eu já usei todo o meu tempo, acho que tem bastante coisa para falar no debate, mas eu acredito que o caminho agora é de uma reconstrução com esse ministério, com esse governo. Eu, honestamente, não vejo muita perspectiva, para não dizer que nenhuma, né, para não ser totalmente pessimista, porque o governo federal não mudou, né? Muda de ministro, mas continua o mesmo presidente, não vejo muita, né, como mudar isso agora, nos próximos anos, mas há aí uma organização que me parece positiva, a gente pode falar sobre isso, de secretarias estaduais, de estados e municípios tentando, né, suprir, claro que com deficiência, né, mas esse caminho me parece que está sendo o possível para minimizar danos. Tanto o Supremo, né, atuou para minimizar os danos e agora a gente está vendo os estados e municípios também por conta própria se organizando. Bom, agradeço aí, acho que a gente vai poder falar bastante no debate também. Obrigado. Muito obrigada, Daniel. Excelente, duas falas muito complementares, riquíssimas, né? Nós só temos a agradecer. Passo agora a palavra para a professora Luciana. Então, gente, bom dia a todos e a todas. Eu agradeço também enormemente a oportunidade para estar aqui nessa mesa, né? Uma mesa com pessoas tão qualificadas, né? Que fizeram falas excelentes aí que me antecederam. Eu vou pedir aqui, né, licença para fazer aqui um compartilhamento de tela, porque, diferentemente do Cláudio e do Daniel, né, eu achei importante um pouco para estruturar aqui meu pensamento e minha fala e não me perder nos 15 minutos. Peraí. Acho que está ok, né? Então, bem, eu comecei dizendo que é uma enorme satisfação, né, estar aqui nessa mesa, discutindo aí esse tema tão importante, né, e tão complexo, mas, infelizmente, né, nós não temos nada, né, a festejar, né? Eu queria começar minhas reflexões justamente por aí, né? Nós estamos particularmente tristes, perplexos, né, e assombrados pelo fato do Brasil ter se transformado no epicentro da pandemia do mundo, né? Afinal de contas, a saúde pública, a saúde coletiva, o SUS, né, é nosso objeto de estudo, de reflexão e de ação política, tá? Em 18 de março, o Brasil apresentava uma tendência crescente, com o número de óbitos extremamente elevados e mantidos ao longo do tempo, diferentemente de outras federações do mundo e da América Latina. Nesse dia, 18 de março, quando eu estava fazendo aqui essa apresentação, foram mais de 2.800 mortes, hoje já são mais de 3.000, tá? Número equivalente a todas as mortes somadas nos 6 países seguintes no ranking divulgado naquele dia pela Organização Mundial de Saúde. Então, não sem razão, em matéria publicada no UOL, o jornalista Jamil Chad chamou a atenção para que entre
que entre diplomatas e negociadores estrangeiros se desfaz em alta velocidade o que restava de uma reputação já abalada do país. O Brasil parece ser hoje o cemitério do mundo, disse a ele um embaixador estrangeiro. O caos na saúde ele se expressa por um número crescente, né, de novos casos e de óbitos em todo o país, revelando, né, um total descontrole da pandemia no nível nacional. Em termos gerais, né, essas informações, né, já seriam extremamente graves, né, mas assim, elas nos mostram aí uma situação extremamente complexa, difícil e triste, né? A saúde está doente, como afirmou ontem Jurema Werneck na conferência de abertura do Congresso. E eu queria dizer que a gente não pode ter dúvida em relação ao que isso significa, né? Porque sim, eles querem cortar as nossas pernas, né? E, além disso, se agregarmos a taxa de ocupação de leitos de UTI, as informações revelam que o nosso sistema está colapsado. O que isso significa? Isso significa que o nosso sistema de saúde ele é hoje incapaz de atender a todos os pacientes, e aí eu estou dizendo todos os pacientes e não só aqueles adoecidos pela Covid, né, que requerem cuidados especializados e complexos, principalmente com a aceleração da transmissão de casos. Então, a grande questão que se coloca aí a todos os estudiosos das políticas de saúde, né, e dos sistemas de saúde é como chegamos a essa situação. Justamente o Brasil, né, que possui um sistema público de saúde universal, o SUS, né, tradição, né, da saúde pública, da saúde coletiva, centros de pesquisa respeitáveis, né, e uma invejável capacidade de vacinação em massa. Tá? Certamente, essa pergunta, né, suscita explicações diversas, né, e poderíamos recorrer aí a diferentes abordagens e enfoques para tratar sobre esse tema, mas a perspectiva aqui que eu vou trazer aqui, né, é um pouquinho, né, é diferente, mas também complementar, né, ao que trouxe o Cláudio e o Daniel, né, é a importância um pouco da gente trazer de volta o Estado e as instituições políticas para o centro de análise das explicações sobre as políticas e os sistemas de saúde. Então, nesse sentido, né, o caos da saúde, o colapso do sistema de saúde hoje no Brasil, eles não expressam apenas a ação e a omissão deliberada de governos, né, e particularmente do presidente da República, mas fundamentalmente por um projeto sistemático de desmonte e fragilização da capacidade de intervenção pública do Estado, de natureza neoliberal, que está em curso no Brasil, né, pelo menos desde 2016. Tá? Então, isso cria um ciclo vicioso, né, de descrédito na política, gerando reações contraditórias e enorme insegurança aí da nossa população. Então, assim, eu vou tentar aqui fazer a minha fala, né, trazendo, né, esse argumento em 4 partes. Primeiramente, eu vou trazer algumas reflexões sobre os desafios que são impostos aí pela emergência sanitária da Covid. Em seguida, eu vou explorar alguns condicionantes da resposta federativa do Estado à pandemia. E, por fim, eu trarei algumas perspectivas que se colocam para o resgate da capacidade de intervenção pública do Estado na política de saúde e no SUS. Tá? Então, a Covid ela traz enormes desafios para as políticas e os sistemas de saúde e um mundo que evidencia aí mudanças profundas, né, no plano econômico, político, social. Os fatores que determinam os padrões de transmissão, ocorrência e mortes associados à doença, eles são amplos, diversos, e seus impactos atuais e futuros afetam de modo muito abrangente, né, a economia e a sociedade. Os efeitos da pandemia eles são heterogêneos e possuem forte dimensão territorial, dado o importante papel dos governos subnacionais em relação às medidas de contenção, assistência médica, serviços sociais e as despesas públicas. Né? Estados e municípios são responsáveis, né, por um volume expressivo das despesas públicas, colocando eles na linha de frente da gestão da crise. Né? Além disso, existem muitas incertezas quanto à dinâmica da pandemia, em um cenário de profundas desigualdades, elevada carga de doença e precárias condições de vida das populações, como é o caso brasileiro.
Tudo isso requer que as ações sejam coordenadas entre áreas da política pública, né, entre esferas de governo e entre organizações do Estado e da sociedade. A experiência de diversos países no enfrentamento da Covid, né, ela mostra que seriam necessários, no mínimo, ações nos seguintes âmbitos da política pública: monitoramento detalhado da situação epidemiológica, com uma disponibilização ágil e transparente de informações necessárias às respostas sanitárias, estratégias de comunicação claras junto aos vários grupos da sociedade, medidas de distanciamento social para conter a transmissão do vírus e o crescimento de casos nas diversas fases da pandemia, fortalecimento do SUS, tá? com articulação de ações em todos os níveis, vigilância, atenção primária, serviços de atenção às urgências e emergências e hospitais, incluídas as unidades de terapia intensiva, ações de apoio à economia e ao emprego e medidas de proteção social, especialmente voltadas, né, para as populações em maior vulnerabilidade social e aos grupos mais atingidos pela doença, e também medidas de proteção ambiental. Diante do quadro de recessão mundial provocado pela pandemia, a gente poderia acrescentar ainda a necessidade de ações de médio e longo prazo voltadas para a recuperação econômica, melhoria das condições de infraestrutura, habitação, saneamento, condições de vida, saúde da população, estímulo à educação, à pesquisa e à inovação. Em face ainda do caráter continental, diverso e desigual do Brasil, o conjunto de estratégias poderia até ser variado entre regiões, estados e municípios. Porém, dadas as características da Federação Brasileira, as variedades de respostas também requerem o papel ativo da União, como bem apontou já o Cláudio e o Daniel aqui nas apresentações que fizeram. E intensa coordenação e cooperação entre esferas de governo, não só no nível nacional, mas também estadual e em múltiplas escalas regionais, né, que seriam necessárias, né, serem fortalecidas aí a cooperação e a coordenação nesses níveis também, tá? Mas quais são os condicionantes da atuação do Estado Federativo Brasileiro no contexto aí da Covid, né? 3 condicionantes, eu diria, de ordem mais estrutural, nos ajudam nessa reflexão. O modelo de desenvolvimento que orienta a atuação do Estado, a desestruturação institucional do Estado, deliberada, e o agravamento das desigualdades sociais. Em relação ao modelo de desenvolvimento, eu diria que os traços mais marcantes, né, que se revelam no momento atual, né, de uma forma muito significativa, esse caráter subordinado e dependente às economias no cenário global, seu perfil concentrador e excludente, gerador de desigualdades, de orientação neoliberal e autoritário, né, essa combinação, né, que se faz nesse momento mais recente, né, e que depreda o meio ambiente e despreza a vida em todas as suas expressões. No que se refere à desestruturação do Estado, a gente poderia destacar essa crise da democracia e sua incapacidade de responder às necessidades e demandas da sociedade nesse mundo em transformação, a fragilização da soberania brasileira no cenário internacional, dada a forma como o Brasil vem atuando nos fóruns e organismos internacionais, e o desmonte da institucionalidade conferida pela Constituição Federal de 88, pelas sucessivas emendas e reformas instituídas ao longo dos últimos anos. Não menos importante, a piora das condições de vida e saúde da população, observada desde 2015, que vem corroendo ainda mais a frágil base de solidariedade em nosso país e exacerbando os conflitos em diferentes grupos sociais, tá? Além disso, no plano institucional propriamente dito, né, e político propriamente dito, destacam-se os constrangimentos, né, da atuação do Estado no cenário de crise, né, e descoordenação federativa e de sucateamento e fragilidades do SUS. Como fatores que influenciam e ajudam a explicar essa crise, né, e a descoordenação federativa no Brasil, a gente poderia destacar aqui as características do arranjo federativo, que já foram abordadas aí pelo Cláudio e pelo Daniel também, as desigualdades socioespaciais e o acirramento dos conflitos políticos no contexto aí da Covid. Bem, a literatura sobre o arcabouço político-institucional do federalismo no Brasil, ela é vasta, né, tem muitas contribuições, né, da ciência política de diferentes áreas, né, para a compreensão desse arranjo. Entretanto, há várias convergências entre os autores no que concerne as suas principais características, né, nas dimensões política, fiscal e administrativa, né, que devem ser compreendidas de forma interrelacionadas, tá?
Então, em conjunto, tais aspectos eles desafiam a atuação do Estado na pandemia, pois eles configuram, né, um processo decisório complexo e assimétrico, com desigualdades e dificuldades administrativas e forte dependência política e financeira da maioria dos estados e municípios em relação ao governo federal, né, que é o grande coordenador das políticas sociais no Brasil. Além disso, observa-se a fragilidade do enfoque regional no âmbito das políticas públicas. Outro grupo de condicionantes está relacionado às profundas desigualdades socioespaciais que demarcam o território brasileiro. Essas desigualdades se expressam em diferentes dimensões, em termos de indicadores econômicos, condições sociais, acesso à infraestrutura de serviços, a infraestruturas e a serviços de diferentes tipos, inclusive os da saúde. Então, a gente observa discrepâncias muito grandes entre regiões do país, bem como entre áreas urbanas, rurais e no interior das regiões metropolitanas, e há também diferentes situações geográficas no território brasileiro com dinamismo econômico, né, e socioespacial variados que têm implicações para o sistema de saúde e para o enfrentamento da pandemia do Covid. No que se refere à esfera política propriamente dita, né, com o avanço da pandemia, o que a gente observou é que os embates entre o presidente da República, governadores e prefeitos sobre as medidas de prevenção, controle e tratamento, eles se tornaram progressivamente mais evidentes e acirrados, e esses conflitos envolveram a atuação dissonante do presidente da República quanto às medidas de distanciamento social, a adoção de medicamentos para o tratamento precoce da doença, em contrariedade, né, com as evidências científicas existentes, a falsa contraposição também entre economia e saúde, né, que é a marca também desse discurso, né, bolsonarista, né? Tudo isso faz com que no Brasil, diferentemente de outros países, não tenhamos uma liderança nacional coordenando a ação do Estado. No Brasil, lutamos contra a pandemia e também contra o pandemônio, né? E essa situação resultou em um cenário de instabilidade política muito grande, com judicialização das relações federativas, trocas de ministro da Saúde, repercussões sobre a composição das equipes técnicas federais, né, que foram também desmontadas aí nesse período, né, fragilizações dessa institucionalidade federativa do SUS, que foi construída, né, ao longo dessas décadas, tá certo? Em nível nacional, e posições diferentes entre os governos e grupos da sociedade, envolvendo aí também a academia, em relação às medidas de enfrentamento, né? No que se refere ao SUS, né, preciso destacar que a pandemia, né, ela deixou muito claro para a sociedade a importância do sistema público universal forte e consolidado. Entretanto, a pandemia atingiu o país em um cenário de sucateamento, né, enormes fragilidades do SUS, que foram paulatinamente, né, se acumulando e se agravando ao longo do tempo, tá? Em relação às fragilidades do SUS, né, eu destacaria aqui essas desigualdades da oferta de ações e serviços, a fragmentação dos diferentes níveis, né, do sistema, as dificuldades de integração entre ações de vigilância e assistência, a frágil regulação de acesso, o subfinanciamento crônico, né, que já foi apontado aqui pelo Daniel, e o desfinanciamento, né, da saúde, né, provocado pela emenda constitucional 95 e outras reformas aí instituídas, tá? As dificuldades de gestão e da provisão de serviços, as distorções da distribuição dos profissionais de saúde e as dificuldades também da atenção primária. No plano subnacional, regional, existem vários estudos já conduzidos, né, sobre o processo de regionalização da saúde no Brasil, que mostram aí as fragilidades da atuação dos governos estaduais por meio de suas estruturas regionais, né, a fragilidade também das comissões intergestores regionais enquanto espaços de governança nas regiões de saúde, as dificuldades de articulação entre as diversas estruturas de planejamento e gestão regionais, que operam aí também nas regiões de saúde, e, por fim, as dificuldades enormes, né, de integração entre políticas públicas, né, de forma geral, políticas de saúde, né? Então, frente a tudo isso que eu trouxe, né, quais as perspectivas de futuro para o Estado Federativo Brasileiro, né, na política de saúde, e que lições podemos extrair aí da pandemia de Covid, né? Em primeiro lugar, queria destacar que não há possibilidade, né, de construção de novas perspectivas, né, se a gente não transformar, né, esse modelo de Estado aí em curso, tá?
E a base para essa transformação ela passa por um novo pacto social, um pacto sustentado por diferentes atores do Estado e da sociedade, em defesa da democracia e em defesa da vida, e eu volto a falar em todas as suas expressões, tá certo? Em segundo lugar, é preciso considerar que o Brasil, como um alerta mundial, expressa conexões e interdependências do mundo atual, o que ressalta a importância de se pensar e construir uma agenda global para a saúde. Em terceiro, ressalta-se o conhecimento biomédico, as tecnologias preventivas e terapêuticas, incluindo aí os medicamentos, as vacinas, elas representam recursos chaves, né? Estão no centro do poder da geopolítica internacional. Tá? Isso ressalta a importância do reposicionamento, da valorização da saúde e um novo projeto de desenvolvimento também para o nosso país. Em quarto lugar, o fortalecimento dos sistemas públicos de saúde, isso que é hoje um imperativo para uma nova ordem mundial. Isso coloca exigências de coordenação, como a Ana Luísa, né, ressaltou na sua fala aí de abertura, né, tanto interna, né, na fronteira nacional, quanto externa para o próprio SUS, tá, para o próprio Sistema Único de Saúde. E, em quinto, tudo isso não seria possível, né, sem a recuperação da capacidade de intervenção pública do Estado, o que requer, né, claro, um outro projeto para o país, diferente do que aí está. Né? E eu queria encerrar também aqui a minha fala, né? Ressaltando também que, frente aos condicionantes, né, os desafios apontados anteriormente, é necessário promover também mudanças e aprimoramentos, por que não, tá? Do arranjo de governança federativa que foi instituído no SUS. Esse arranjo que deve ter como objetivo principal alinhar os esforços dos governos e da sociedade, né, em prol da saúde da população. Né? Eu diria que a pandemia, né, e o próprio movimento, a reação dos estados, né, a reação dos governos municipais, esses novos arranjos também que foram se desenhando, né, ao longo da resposta dos governos aí subnacionais à pandemia, né, nos ensinam, né, caminhos para esse aprimoramento. Né? Então, um primeiro, né, importante aspecto é o fortalecimento de estruturas de comando e articulação em cada nível de governo, tá, que é necessário, né, para a integração das políticas públicas entre diferentes esferas de governo e que envolvam as diversas organizações do Estado e da sociedade. Por exemplo, com a constituição de comitês de assessoramento, compostos por especialistas e representantes de organizações e entidades representativas da sociedade civil, que tiveram muita importância no enfrentamento da pandemia. Tá? Aqui no Brasil. A repartição clara de responsabilidades e funções gestoras a partir de planos nacionais, estaduais e regionais acordados entre os gestores do SUS. É preciso revalorizar o planejamento regional no SUS, tá? A definição de responsabilidades entre os entes federativos, que deve considerar o grau de efetividade que se pode alcançar com concentração e desconcentração de funções para atingir os objetivos, né, do plano. E o incremento dos mecanismos de cooperação intergovernamental voltados para o fortalecimento das capacidades político-institucionais dos governos, né, no plano subnacional e em diferentes escalas regionais. Então, nesse sentido, 2 elementos são fundamentais: a ampliação dos gastos diretos e das transferências da União para os estados e municípios, que permitam, né, repor as perdas da arrecadação e que garantam os investimentos e o custeio adequado de serviços. E também o fortalecimento dos consórcios, por que não? Né? O Cláudio chamou a atenção, né, sobre isso na sua fala, né? Os consórcios como um instrumento ainda talvez pouco explorado, que deveria ser mais explorado, né? Visando essa ampliação da escala de provisão, mas é claro que em coordenação aí com outras estruturas, né, de gestão, planejamento regional que operam nas reuniões, como as próprias comissões intergestores. E, por fim, essa coordenação dos fluxos de informações e ações de comunicação com a sociedade, que são fundamentais, né, de serem incorporadas e desenvolvidas, né, no âmbito dessas estruturas, né, que permitam aí, né, estabelecer essa comunicação, né, relativa ao quadro sanitário, as decisões e as ações de saúde de forma oportuna, inclusiva e transparente. É isso. Obrigada, Luciana. Excelente apresentação, muito complementar também, já avançando para algumas
novas medidas, novas estratégias, né, para a melhoria desse arranjo de governança federativa no SUS. Excelente mesmo. Vou passar agora a palavra para a nossa última expositora, assessora jurídica do CONAS, a Eletele. Eletele, por favor, com você. Obrigada. Eu quero agradecer em nome da professora Ana Luísa a oportunidade de estar aqui e aos meus colegas de mesa a oportunidade de aprender, né, com vocês algumas falas complementares sobre o tema dessa mesa. Quem fica por último corre o risco de ser repetitivo, e eu assumo já na largada essa possibilidade. Na verdade, o tema da mesa, ele traz implícito questões que levam em conta ponderação, equilíbrio, cooperação e um exercício de concertação por parte dos entes. Quando a gente pensa que o Sistema Único de Saúde, ele tem esforços de gestão e de financiamento de todos os entes para que ele ofereça à sociedade ações e serviços de saúde, a gente pensa na autonomia de quem representa. Então, a gente pensa na autonomia do CONAS, do CONASEMS e do próprio Ministério da Saúde, no sentido dos seus posicionamentos. E é por isso que o SUS, desde o seu nascimento, nesse modelo de governança ainda inovador, é que ele traz esse exercício de diálogo e de ajustes, né? E essas crises todas reveladas pela pandemia também alcançam esse sistema de governança, né? Também impõem algumas dificuldades para esse sistema de governança. A crise do SUS, ela não começou em março de 2019, ela precede. Então, conforme já disseram os professores Cláudio e Daniel, ela está muito, muito fixada na questão de financiamento. Então, nós temos um cenário de subfinanciamento e um cenário de desfinanciamento. A luta pelo pouco que o SUS tem, ela é diária. Tanto que, muito recentemente, há 2 semanas, houve nova proposta de desvinculação de recursos. E aí a gente tem, na própria Constituição e nas leis regulamentadoras que vêm abaixo da Constituição, né, o que a gente chama de infraconstitucional, a gente já tem um trato diferente dos entes. Enquanto para estados, Distrito Federal e municípios há uma fixação de valor percentual, para a União não há. Então, para a União, tem o gasto do ano anterior, mais a variação, todavia congelados pela EC 95. Então, a gente já vê aí um trato diferenciado. Tem uma sobrecarga, sem dúvida, tanto para a gestão quanto para financiamento do ente subnacional. Essa partição tributária que acontece no país hoje, ela é absolutamente incompatível com essa chamada autonomia do ente, né? Inclusive para o Sistema Único de Saúde. Outros fatores sempre levaram também à judicialização. Nós temos a concorrência entre o público e o privado, nós temos a concorrência pelo complementar e no suplementar, nós temos um aumento do desembolso direto, né, no país, e isso se revela especialmente pela quantidade de leitos de UTI que historicamente ficaram à disposição do SUS. Então, a judicialização por leitos de UTI, ela revela essa concorrência. A questão dos recursos humanos, a questão da falta de fixação de carreira que seja atrativa para a fixação de profissional junto ao Sistema Único de Saúde. A legislação federal fixa pisos salariais para que outro ente cumpra aquela determinação de valor. Um modelo de atenção à saúde em que pese todo o investimento e todo o esforço da gestão
ele ainda não é totalmente coordenado pela PS, ele tem uma sombra forte da cultura hospitalocêntrica. Isso tudo, essa sopa, né, essa sopa de coisas, ela veio no decorrer dos anos, ocasionando um decréscimo de apoio político e social para o SUS. Então, foi nesse cenário que a pandemia chegou. E é aquela figura que a professora Luciana usou, daquela balança em que, ao tempo em que a pandemia revela a importância do Sistema Único de Saúde, ela também revela a fragilidade com que ele estava conformado, é muito, muito adequada. E por que isso tudo, né? São multifatores, mas eu queria chamar a atenção para um, que também está na Constituição, que é a questão da eficiência. A métrica para a aferição das ações e serviços de saúde, ela está centrada na eficiência. Será que isso é suficiente para medir saúde como valor social e não como bem de consumo? Será que essa métrica que coloca simplesmente as relações econômicas, ela é adequada? Será que não seria conveniente usar desse momento do debate para ver como os sistemas de saúde devem ser de fato avaliados, ainda que eu considere essa eficiência constitucional como apresentação de resultados? Será que o jeito que estamos fazendo hoje atende e agrega valor social e apoio político para o Sistema Único de Saúde? Então, eu queria chamar atenção para essa sopa, né, que a pandemia encontrou o sistema. E aí, nesse cenário em que havia e há no Brasil e no mundo uma crise econômica e social, uma crise sanitária asseverada pela pandemia, uma crise ambiental e uma crise de lideranças, a gente encontra com esse SARS-CoV-2. E o que acontece com tudo isso, né? O cenário revela uma escassez nacional e mundial de muitos elementos. Respiradores, equipamentos de proteção individual, teste para diagnóstico, sorologia, kit de intubação, oxigênio. Então, esse gestor do SUS, que estava acostumado a lidar com a escassez, ele é, mais uma vez, colocado à prova, inclusive com a possibilidade de ter que disputar com o seu igual no mercado concorrencial. Então, um estado, ao exemplo do que o professor Daniel disse, São Paulo é o estado mais rico da federação. É equitativo que ele dispute com o Amapá no mercado concorrencial por esses itens? Então, aí também se revela a importância essencial de uma coordenação desses entes subnacionais, do CONAS enquanto saúde, do Fórum de Governadores enquanto poder executivo, da gestão estadual, minimizando essas possibilidades, o que, por certo, também vale para os municípios. Outra dificuldade que a pandemia impõe para a gestão diz respeito a um diálogo e um discurso uníssono. E aí eu estou falando especialmente das medidas não farmacológicas, tanto que não há, até essa data, mesmo transcorrido um ano de pandemia, não há um plano nacional de comunicação que seja capaz de orientar a população brasileira para o autocuidado, para a colaboração social, né, a cooperação uns com os outros e a sua responsabilização coletiva. Então, esses cenários, como o professor Daniel e o professor Cláudio já falaram, eles foram desaguando num suposto mediador, né, que é o Poder Judiciário e, algumas vezes, o Poder Legislativo. Então, isso tem um elenco de ações que
que foram tratadas pelo Legislativo, pela comissão própria da Covid, ou pelo Supremo, nessas inúmeras ações que o professor Daniel já falou. Então, nesse cenário de judicialização, o que a gente tinha antes? A gente tinha ainda uma prevalência da comissão intergestores tripartite, e a gente observava no tempo ações individuais, ações coletivas, ações de órgãos de controle, mas agora a gente observa com mais gravidade ente contra ente. Isso tem um impacto nas comissões intergestores. Então, a gente precisa estar atento para esse caminho da falta da efetivação do equilíbrio. Sob o ponto de vista legal, não deveria existir antagonismo entre entes, até porque o objetivo geral é que todos busquem o sucesso da política de saúde. Então, em tese, as comissões intergestores, o modelo de governança estabelecido para o SUS, deveria ser apta a responder essas questões e os entes deveriam estar todos compromissados para oferecer as melhores respostas. Só que esse descompasso, ele gera um esgarçamento da relação entre entes e do próprio tecido social. E aqui eu queria chamar a atenção que não basta, nesse momento, e nem em nenhum outro, não basta só o compromisso dos 4 que compõem o Poder Executivo. Esse compromisso ele precisa ser estendido, porque uma decisão desarrazoada do Congresso ou uma decisão desarrazoada do Supremo, do Poder Judiciário, tem altíssimo impacto na gestão do Sistema Único de Saúde. Ao exemplo, posso citar do plano de imunização. Então, se essa judicialização alcançar a demanda judicial, e eu particularmente penso que vai alcançar por categorias profissionais, enfim, e isso desaguar no Supremo, qualquer medida desarrazoada dessa decisão atrapalha os objetivos de imunização coletiva. Então, esse fio de equilíbrio, ele é muito tênue e a gente tem que estar sempre atento a isso. Nessa fragilidade, eu queria chamar a atenção ainda para uma outra coisa. Na última gestão, e aí eu falo sobre o ponto de vista estadual e vou me limitar a isso, na última gestão, entre 2015 e 2018, a média de permanência de um secretário estadual de saúde foi inferior a um ano, não chegava a um ano. Então, pensem o quanto essa troca é gravosa. Nesse governo atual, já aconteceu até este momento, nós estamos em março, 23 alterações de gestão estadual. Então, e nós já estamos no 4º ministro da Saúde, e eu penso que isso também impacta na gestão municipal. Então, por que isso acontece, né? O que causa esse desequilíbrio e que fragiliza a questão da institucionalidade que a professora Luciana também colocou, e eu concordo muitíssimo com essa posição. Primeiro, essa excessiva judicialização e elementos sempre em disputa, ela faz com que gestores qualificados não assumam a gestão. Então, cada vez mais, esse gestor experiente e qualificado, ele se afasta do SUS. A outra coisa é que aquele que assumiu, com essa judicialização excessiva, ele pensa toda hora em deixar. Toda hora ele pensa em deixar. Isso reflete o que, na minha opinião, é mais grave, reflete que uma nova geração de gestores não venha para o Sistema Único de Saúde. E aí? Isso, para mim, é gravíssimo. E está relacionado com esses cenários de desequilíbrio. É claro que aí eu posso colocar os interesses de coalizão partidária, o imediatismo, que para oferecer uma resposta social, troca-se o técnico do time de futebol e não se estrutura o time de futebol.
Então, troca o gestor e permanece com o mesmo time. As dificuldades orçamentárias e financeiras, aplicação de penalidade pessoal a gestor, bloqueio de conta privada, bloqueio de conta salário, prisão. A gente vê isso, infelizmente, todo dia, mais de uma vez por dia. Exposição na mídia, o gestor precisa de 30 anos para fazer um currículo e um nome, e com 3 aparições na mídia, a história de vida dele está destruída. Eu não quero com isso não quero defender de jeito nenhum, nenhuma malversação. Todas elas têm que ser apuradas e punidas. Eu só quero dizer que o ativismo tem trazido e tem imposto esse cenário. Para encerrar, e eu já devo estar quase recebendo a mensagem de finalização de tempo aqui da Priscila, eu quero chamar a atenção para o cenário mundial. Eu acho que os sistemas de saúde, eles foram colocados à prova. Sejam eles de conformação bismarckiana, bevrediana, todos eles estão colocados à prova, especialmente com essa pandemia. Nós vamos ouvir relatos de endividamento individual insuportável, por causa de arcar com o custo desses tratamentos altíssimos. Isso, não estou falando do SUS, mas em outros sistemas, com certeza. Enquanto outros sistemas universais, ao exemplo do canadense, do português, do inglês, enquanto eles lutam para se consolidar e para ampliar o seu apoio social, o SUS luta para sobreviver. Então, é uma balança descompensada, e esse cenário tende a se agravar. Eu queria aqui falar de momentos históricos pregressos. Sempre após uma crise sanitária de grande importância, ao exemplo dessa, a gente vê que os estados, a formação do Estado-nação, ele se altera. E aí há, de novo, uma luta explícita, não é? Entre um modelo liberal e um modelo de proteção social, um modelo de seguridade e de valorização de cidadania. Então, essas garras já estão mostradas e elas tendem a ficar cada vez mais expostas. A gente vai ter que observar isso. Eu acho também que a pandemia vai impor alterações no direito internacional, no cenário do direito internacional. Acho que vai mudar um pouco da questão dos mercados imperfeitos. Como é que o mundo vai passar a lidar com essa escassez? Ele vai assumir que falta e que os ricos terão e os pobres não? Ou ele vai tentar equalizar um pouco essas diferenças gritantes? Eu aproveito para encerrar minha fala com uma homenagem ao meu colega de trabalho, Weber, que hoje estampa o jornal Estadão, porque ontem se emocionou efetivamente numa audiência pública na Câmara dos Deputados. O nosso cenário é esse. Não é possível não se indignar com esse quantitativo de óbitos, de infecções e de adoecimento da sociedade brasileira, seja por Covid ou não. Então, esse é o cenário. Quero homenagear o Weber e dizer que ele não está sozinho, né? E que a gente vai tentar fazer cada um o seu melhor para que o SUS seja uma identidade nacional. E nessa situação ele seja institucionalmente defendido, socialmente pretendido. Eu acho que é isso que a gente precisa. Muito obrigada, professora Ana Luísa, pelo convite e agradeço a essa oportunidade de participar. Muito obrigada, Leteli. Excelente contribuições também para o nosso debate. Nós estamos aqui com inúmeras perguntas, vocês podem imaginar. Muita gente querendo participar, querendo falar. Enfim, mas nós vamos ter que fazer uma seleção aqui, né? É impossível. Eu vou começar com algumas perguntas específicas para o Cláudio. Cláudio, a Mariana Werneck
ela pergunta para você se essa possibilidade de releitura das relações federativas pós-Bolsonaro pode favorecer o processo de regionalização do SUS. Olha, eu acho que na realidade... Oi, desculpa. Não, eu tenho mais perguntas. Você quer fazer? Então tá. Eu vou fazer perguntas para todos, vou selecionar um bloquinho específico para o Cláudio, algumas que são comuns para os 4 expositores, né, e outras mais específicas. São muitas, a gente vai ter que selecionar, eu já peço desculpas, porque a gente não vai poder abarcar todas as perguntas e a gente não tem flexibilidade de horário como a gente teria numa apresentação no presencial. Então, a Mariana, essa primeira possibilidade de releitura das relações se pode favorecer o processo de regionalização. E a tua citação aos consórcios, e a Silvia Carla pergunta, Cláudio, se a tua citação aos consórcios públicos de saúde, e compreendendo o papel deles como arranjos federativos, mas que eles poderiam ser um quarto ente da federação, como podem os municípios se estruturar para o fortalecimento da regionalização? Você vê a possibilidade deles terem dessa ação consorciada, né, ir para um novo desenho institucional? Daniel, perguntas específicas para você. Essa descoordenação interfederativa alimentada pelo governo Bolsonaro, será que isso traz para uma releitura, para um novo formato do federalismo brasileiro? Será que nós vamos adentrar, né, no futuro, num novo... E as consequências jurídicas, o André de Carvalho pergunta para você, quais as consequências jurídicas que essas ações deliberadas do governo Bolsonaro trazem para o processo de gestão do SUS? Complementando essa pergunta do André, Maria Clara pergunta se a judicialização pode reverberar numa mudança mais permanente do federalismo na saúde. Perguntas agora para todos. Essa ausência da União no enfrentamento à pandemia, se isso pode configurar, né, um novo papel da coordenação dos estados, um novo papel dos estados, né? A Silvia Carla pergunta também para todos aí se essa crise de descoordenação federativa poderia ser pensada no fortalecimento, se isso geraria um fortalecimento da cooperação horizontal entre os entes federativos, tipo os consórcios estaduais, o consórcio Nordeste. A Ana Chancharulo pergunta como resgatar o papel das comissões intergestores no âmbito do processo de negociação e pactuação. Eduardo Levikovitz, nosso querido Dadá, um abraço aí, um beijo para você, está aqui nos assistindo, saudades. Há uma degradação do perfil dos gestores. Ele pergunta para a Letelli, essa degradação do perfil dos gestores, certo? As ações do Ministério Público, os TCAs, as polícias estimulam os quadros sérios e competentes a assumir funções da gestão? Ele queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Eu acho que nós já temos aqui, né, um rol, né, de perguntas e de inquietações, né, das pessoas. Vocês viram que são perguntas, né, de quem assistiu com apreensão, né, e com angústia, né, esses cenários que foram desenhados, né, e preocupados com uma perspectiva, né, de futuro. Então, escolham vocês, não são obrigados a responder, né, todas as perguntas, mas escolham, né, alguma questão que possa ajudar a um maior esclarecimento das posições iniciais que vocês levantaram aqui nesse debate. Mais uma vez, agradecendo muitíssimo a presença de vocês, né, e esse esforço que todos estão fazendo de conseguir ainda, no meio dessa tragédia toda, né, pensar, refletir e ter esperanças. Obrigada.
Cláudio, vamos iniciar pela ordem com você. Vamos lá. Bem, depois, se eu tiver deixado escapar alguma, por favor, me corrija. Bem, eu creio que, na realidade, a regionalização vai depender muito mais do que vier a ser institucionalizado a partir dessa mudança que eu acredito que está em curso, né? Porque o que nós temos hoje é uma mudança que ainda não é uma mudança institucional. Ela é muito mais um arranjo momentâneo para solucionar essa omissão do governo federal e para buscar criar mecanismos de coordenação entre os entes federativos do que propriamente um novo modelo. E acho que qualquer reforma que caminhe no sentido de reforçar a possibilidade de regionalização, que já existe, né? Já está em curso, quer dizer, não é alguma coisa que precisa ser inventada, mas pode ser institucionalmente reforçada, vai depender efetivamente do que vier a ser construído posteriormente. O meu ponto aí, vamos dizer, de um relativo otimismo com respeito a isso, tem a ver com o fato de que esses instrumentos e essas formas de interação que não estavam dadas da mesma forma, elas se reforçaram muito nesse contexto, dentro dessa conjuntura, né? E se reforçaram porque não havia outra alternativa, né? E se a necessidade é mãe da invenção, para usar o velho ditado, o que a gente pode dizer é que acaba se criando uma oportunidade para produzir realmente inovações institucionais a partir desse aprendizado e dessa dificuldade que a gente enfrenta. Que eu acho que pode se refletir tanto na regionalização, eu vou articular as duas perguntas, como nos consórcios, né? Eu não sei se a gente pode falar que os consórcios são propriamente entes federativos, né? Eu acho que não é bem por aí, mas eles são, evidentemente, instâncias que são capazes de articular entes federativos. Isso, evidentemente, né? Para a gente pensar em ente federativo, a gente tem que criar uma nova categoria. Teria, por exemplo, que elevar, só para ilustrar aqui, regiões metropolitanas a essa condição, criando uma autoridade metropolitana dotada de relativa autonomia. A gente não tem nada disso, né? O que a gente tem só é um arranjo institucional que facilita as relações, que as formaliza, né, que evita riscos jurídicos a partir daí, mas não ao ponto de criar, evidentemente, um novo ente federativo. Acho que isso não. Com relação às questões referentes à judicialização, bem, a judicialização já é, talvez, um velho tema, né, para as políticas públicas em geral e para a saúde em particular. Talvez seja, no âmbito das políticas públicas, aquela que, digamos, primeiro foi judicializada de maneira mais intensa, né? Depois a coisa vai se espalhando para outras áreas, ao ponto de que os órgãos de governo começaram, inclusive, a criar estruturas administrativas para tentar dar conta dos problemas que a judicialização criava, por meio de expedientes administrativos, se antecipando ao próprio processo de judicialização, né? Agora, eu acho que a gente, digamos, na situação que está vivendo agora, levou esse problema para um patamar muito mais alto, né? A gente não está simplesmente judicializando demandas de cidadãos individuais ou problemas de grupos específicos. Na realidade, a gente tem um processo agora de atuação muito mais forte do Supremo Tribunal Federal e de, eventualmente, outros tribunais superiores, por conta de inação do governo federal, para solucionar problemas de falta de governo, de desgoverno. Acho que esse é o ponto. E é desse ponto de vista que eu acho que a judicialização, ela, na prática, nesse contexto aqui, subiu de patamar, né? As consequências que isso vai ter, em termos de consequências jurídicas para o futuro, enfim, estão em aberto. Eu acho que realmente se abriu a possibilidade, inclusive por interpretação das cortes, de olhar para esses problemas de uma forma diferente daquela que se olhava até muito recentemente, né? Com uma perspectiva mais positiva com respeito ao papel dos governos subnacionais. E acho que daí, de novo, voltando até para o ponto anterior, se cria a possibilidade de uma institucionalidade distinta daquela que a gente estava acostumado, né? Ou seja, não é que isso vai negar o caráter mais cooperativo, mais centralizador do federalismo definido pela Constituição de 88, mas talvez o torne mais flexível e abra algumas possibilidades que não estavam dadas, inclusive naquilo que diz respeito à atuação das cortes. E aí, claro, com consequências para a forma como os estados, como os municípios vão agir dentro daquilo que são os seus papéis, mas também dentro daquilo que passa a ser entendido como também sendo parte dos seus papéis, né? Eu acho que essa é a novidade que a gente tem aqui. Procurei ser bem sintético, porque o tempo tá exíguo e tem mais gente para falar, mas, enfim, se houver depois alguma outra dúvida, a gente volta. Ótimo, obrigada, Cláudio. Daniel, por favor.
Bom, vou tentar falar bem rápido também, aproveitando já as coisas que o Cláudio falou. Eu quero pegar esse gancho da regionalização para dizer o seguinte, eu acho que não há possibilidade de criar um novo ente federado, porque, na verdade, nós estamos ainda no problema. Esse problema que nós temos da regionalização é o mesmo que nós temos pelo menos há 15 anos, ou mais, mas desde o Pacto pela Saúde, pelo menos 2006, nós estamos falando sobre isso, né? A possibilidade de organizar as regiões com alguma autonomia, ela está muito vinculada à ausência de recursos financeiros. Eu quero dizer o seguinte, não existe um fundo regional de saúde, existe um fundo municipal de saúde e um fundo estadual. Ou seja, o colegiado de gestão regional, ele não tem uma administração de recurso próprio. Então, a possibilidade de haver isso, ela está muito relacionada a esse arranjo institucional. Eu acredito que isso pode criar, talvez, uma cultura de cooperação, que já existia, né? A regionalização, justamente, ela vem com essa alternativa, né? E por isso que é tão difícil acontecer, porque tem que vincular municípios. É muito difícil, numa região de saúde, aquele município mais rico, que tem mais capacidade instalada, ele não acabar virando ali meio que o chefe da região. Isso é muito difícil de não acontecer. Então, esse tipo de coordenação precisa ser estimulada e precisa ser alimentada. O que acontece é que agora a gente abriu um parêntese muito ruim no SUS, que é esse que a gente está falando agora. A gente vinha num caminho que tem dificuldade, mas, enfim, estava melhorando, né? E nos últimos anos, como a gente falou, desde esse problema do desfinanciamento, e agora agravado gravemente do governo Bolsonaro, que é essa completa ausência do Ministério da Saúde, né? Então, já pegando o gancho da outra pergunta da judicialização, eu não acho que a saída é pela judicialização, pelo contrário. Como eu falei, eu acho que o Supremo tem agido porque precisa, porque só o Supremo pode mediar o conflito federativo, então o Supremo acaba entrando para ocupar esse papel. Mas não acho que esse papel deva ser do Supremo. Esse papel nunca foi do Supremo, né? O Supremo está fazendo isso porque é obrigado a fazer. Como eu falei, para minimizar os danos. Eu acredito que a saída aí vai ser reconstruir a estrutura política, o arranjo institucional e a estrutura política do SUS. Eu tenho dito isso em todas as oportunidades que eu tenho. Uma hora isso vai acabar, né? A gente sabe que esse governo está aí, parece que não acaba nunca, mas uma hora vai acabar. E o próximo Ministério da Saúde vai ter essa função de coordenar e refazer, né, essa estrutura política, que o arranjo institucional do SUS é muito bem feito para existir, né? Enfim, eu sempre falo isso, aproveitar a presença do Cláudio aqui para fazer um plágio na presença dele, né? Fora da política, né, Cláudio, não tem solução, não tem outro caminho, não é a justiça que vai dar essa resposta, não é a justiça que vai, não o Supremo que vai dizer como os gestores devem agir, né? Ele vai dizer, olha, vocês têm autonomia. Então, eu acredito que o caminho do SUS é um caminho de repolitização, né? Enfim, e só para a gente ter um exemplo do buraco onde a gente está, me veio aqui agora falando isso, que o ministro da Saúde acabou de assumir, e uma das primeiras declarações que ele deu foi que vai nos hospitais para conferir se as pessoas estão morrendo de Covid. Olha o absurdo do ministro da Saúde falar isso. Ele precisa coordenar a ação entre os estados, e uma das primeiras coisas que ele faz é o quê? Colocar em dúvida os bancos de dados que são alimentados pela Secretaria Estadual de Saúde. Então, assim, para a gente ver o tamanho do absurdo que a gente está, né? Mas, de novo, eu acho que tem um caminho aí pela frente, eu acho que é possível, e o SUS tem toda a condição de ser reestruturado num futuro, espero que próximo, quando a gente tiver uma outra gestão. Vou passar a palavra aí para a gente seguir. Obrigada, Daniel. Luciana, por favor. Então, super legal, assim, né? Tantas perguntas, né? Tantas pessoas nos assistindo e tal. Eu vou aqui pegar, assim, uma questão que realmente é uma questão que tem intrigado, né, vários estudiosos desse tema do federalismo, relações entre federalismo e política de saúde no Brasil, arranjos, né, de gestão regional, interfederativo, federativo, tá? Que tem a ver com essa possibilidade da construção de um novo arranjo federativo na saúde em função, né, dessa omissão, né, e a atuação aí deliberada, né, do
do governo federal, né, particularmente aí do presidente da República, né, que tem, de fato, provocado essa descoordenação enorme. Né? Eu só queria ressaltar, acabou que o Daniel nem ressaltou isso na apresentação, né, mas a CPDISA tem um estudo super interessante, né, que está servindo agora de referência, né, para vários de nós em relação a, vamos dizer, a fundamentação, né, dessa atuação deliberada, né, do governo federal, né, em relação à pandemia da Covid, né? Mas, assim, de fato, gente, eu acho que, embora, né, esses arranjos que hoje se colocaram aí, né, são arranjos promissores do ponto de vista de uma aproximação, né, dos governos em outras escalas que mereceriam ter sido fortalecidas, né, em anos anteriores, não que, por exemplo, os consórcios interestaduais não são novidade, né, no arranjo, eles não surgem com a pandemia, mas, de fato, você teve, né, uma organização, eu diria, um esforço de organização maior e tal, né, e uma ampliação, inclusive, do escopo de atuação, né, desses consórcios aí dos governadores, né, interestaduais, que é uma coisa interessante. Mas, ainda assim, eu diria que assim, todo o arcabouço institucional da Federação Brasileira, né, nos mostra o quanto que a união é importante. Não é isso? Eu acho que foi ressaltado aqui fortemente nessa mesa, né? Todos nós, né? Assim, eu acho que de alguma forma ressaltamos esse papel importantíssimo, né, que a União tem, né, de coordenar, né, uma série de áreas da política social e particularmente da saúde, tá? E a dependência, gente, é muito grande também dos entes subnacionais, dos estados e municípios, tá, ao governo federal. Tá? Então, assim, claro que tem um limite dessa atuação, é isso que eu quero colocar. Mesmo os estados, por exemplo, já estavam numa situação, né, de endividamento, de fragilização anterior, né, à Covid. Tá certo? Então, a gente não pode ignorar isso, né? Vamos dizer, nessas mudanças que a gente está acompanhando agora mais recentemente. E só queria, sim, destacar mais uma vez, né, que, de fato, eu acho que essa discussão federativa é importantíssima, né, a gente vem trabalhando com ela há muitos anos, né, ela é um aspecto central, eu diria, dentro da organização do SUS. A pandemia mostra isso, né, Ana Luísa, assim, né, escancarou o quanto essa questão é importante, né? Mas eu acho que, assim, é claro que mudanças e aprimoramentos em relação a esse arranjo, eu acho que temos muitas contribuições, tá, para dar em relação nesse sentido, muitos estudos já realizados, né, que apontam fragilidades e possibilidades de caminho para o aprimoramento, mas isso só vai ser possível com outro projeto de Estado. Não dá, entendeu? Não dá para assim, a gente pensar, né, assim, em recuperar simplesmente pela institucionalidade, não vai dar, entendeu? Não vai dar, isso não é suficiente, a institucionalidade não será suficiente, tá? Então é o outro modelo de Estado. Eu acho que é isso que eu também tentei aqui trazer como um elemento complementar, eu diria, né, aqui às discussões. Mas agradeço mais uma vez aí a oportunidade, tá? E foi um prazer estar aqui nessa mesa com vocês, tá? Obrigada, Luciana. Letele, por favor. As perguntas que me foram direcionadas, né? Sobre a questão do fortalecimento das comissões intergestores, é isso que a gente tenta todos os dias por aqui, e especialmente nas reuniões que ocorrem efetivamente das comissões intergestores. Então, mas queria chamar a atenção de vocês, que são meus colegas na mesa, da Ana Luísa, e de todo mundo que está ouvindo, para a resolução número 12, do dia 9 de fevereiro de 2021, emitida pelo presidente da República. Ele empodera a Casa Civil na articulação junto a todo o governo federal nas ações que referirem necessidade de estados e municípios que pleitearem face a, vou chamar de colapso do sistema de saúde nos seus territórios. Então, queria que vocês vissem e interpretassem essa resolução, isso é muito importante para nós, é essencial que a academia se envolva efetivamente nesse debate. Sobre a questão da posição dos estados no Sistema Único de Saúde, acho que os estados ganharam, né? As secretarias estaduais de saúde do DF, elas ganharam mais luz, mas as atribuições são as mesmas, elas estão com mais foco, não é?
da imprensa, da própria sociedade, na resposta de ações de média e alta complexidade, altamente demandadas pela Covid. Mas, hoje, as atribuições são as mesmas. Isso pode mudar no futuro? Aguardemos, vamos ver como é que vai se dar essas relações entre os poderes executivos. Sobre a questão do comportamento do judiciário na judicialização, eu acho que a pandemia, de novo o slide excelente da professora Luciana, ela escancarou a potencialidade do Sistema Único de Saúde. Eu gosto de ver o copo cheio. Então, eu prefiro pensar que o judiciário será mais contido nas suas decisões que demandam conhecimento especializado sobre política pública de saúde. Isso envolve, certamente, outros órgãos de controle e tal, exatamente porque houve essa possibilidade de aprendizado concentrado e acelerado nessa pandemia, né? Nesse período dessa pandemia. Então, quero agradecer a oportunidade de participar, o quanto eu aprendi com os meus colegas expositores. Muito bom rever você, Dadá, André também, e a todo mundo que nos assistiu. Já considero que faço a minha despedida, Ana Luísa, face a pouco tempo disponível. Obrigada, Leteli. Nós ainda temos 10 minutos para finalizar a nossa sessão. Eu passo de novo a palavra para vocês para despedidas e recado final. Cláudio, com você. Tá ótimo. Bem, quero, então, só para finalizar, agradecer de novo, Ana Luísa, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Acho que aprendi bastante durante essa conversa, com as outras apresentações. Espero que tenham sido esclarecedoras aqui também as posições que eu coloquei e as respostas que eu dei aí às perguntas, e agradeço e me coloco sempre à disposição para continuar com esse diálogo. Muito obrigado. Daniel? Bom, também me cabe agradecer muito, professora Ana Luísa, Luciana, Cláudio, Leteli, um prazer debater com vocês, todos que estão nos assistindo aí ao vivo, parece que tem bastante gente legal, vendo as perguntas. É um prazer estar discutindo, apesar do momento ser um momento difícil, um momento crítico, um momento duro para todos nós. Mas eu acho que assim, o fato da gente discutir, de trazer perspectivas para isso, dá uma certa esperança de que, enfim, em algum momento essas coisas vão mudar e a gente tem uma estrutura, como eu falei na minha outra fala aqui, a gente tem estrutura, tem condição de reorganizar isso, né? O SUS é um patrimônio do povo brasileiro, do Estado brasileiro. A estrutura federativa do SUS, o arranjo institucional do SUS é riquíssimo, é valiosíssimo, uma das principais criações do Estado brasileiro, tanto é que outros setores tentam até copiar, se inspirar no arranjo institucional do SUS. Agora, não é simples fazer isso, né? E a estrutura federativa é justamente uma das chaves desse arranjo institucional. Então, acredito que a gente debater isso e trazer um horizonte, acho que a gente tem possibilidade aí de pensar e continuar debatendo e pensando nisso mais adiante. Então, agradeço muito aí a oportunidade, um prazer estar com vocês e espero que na próxima seja pessoalmente, para a gente poder dar um abraço, apertar a mão de todo mundo. Estamos aí ansiosos por esse momento, né? Obrigado. Não, então, eu já tinha acabei me despedindo lá na minha fala final, mas, enfim, queria mais uma vez também agradecer aí a oportunidade. Eu acho que eu participei do eixo, né, temático aí, né, de regionalização e relações federativas, né, na Comissão Científica do Congresso, e nós tínhamos muita expectativa em relação a essa mesa, né, no sentido que ela trouxesse, né, um debate assim, mais aprofundado sobre esse tema, né, e provocasse também, de certa forma, né, um diálogo interdisciplinar, né, também, né, com diferentes visões, né, ainda que nós aqui, né, eu acho que nos complementamos, eu diria, né, nas colocações que nós trouxemos, né. Então,
Acho que eu fico super satisfeita, né, que tenha dado, eu diria, certo, né, e que a gente tenha esse insumo, eu diria, né, para a gente poder refletir, né, e também, de alguma forma, interagir, pensar propostas alternativas, né, porque esse é o esforço que nós temos feito, não é isso? Eu acho que a sociedade, aí, eu diria, a academia, né, as organizações acadêmicas, né, têm respondido, né, a esses desafios que estão colocados aí de uma forma muito intensa, né, apesar de tudo, né, de todos os cortes, todos os, né, todo o desmonte também da ciência no nosso país, mas é isso, né, a gente tem que resgatar o papel da academia, da ciência, que é também um papel, né, da política, e se articula à política, né, no sentido que traz insumos, eu acho que isso é um exemplo, né? Eu acho que esse congresso aqui, né, e as mesas que foram organizadas são um exemplo, né, dessas possibilidades. E é isso, gente. Muito obrigada, e foi legal. Obrigada, Luciana. Professor Aletelli, por favor. Eu reitero os meus agradecimentos, a Ana Luísa, a Brasco, a toda a nossa audiência, né, que acompanhou conosco aqui esses debates, aos colegas, e eu espero que hajam muitas outras oportunidades. Pessoal, encerrando então a Professora Ana, você desligou o microfone. Ana, desligou o microfone. Pessoal, muito obrigada, com a esperança que a gente se reencontre em momentos melhores, em dias mais felizes para todos nós. Beijo para todos.